8h31, nós voltamos a conversar com o deputado estadual Hamilton Pereira, do PT. Só um assunto que acabou passando no nosso primeiro bloco, deputado. Eu gostaria mais uma vez que o senhor atualizasse essa situação e a expectativa também do senhor, agora com o novo secretário, o governador Geraldo Alckmin, que tem um posicionamento talvez diferente, uma maneira de tratar, não sei, talvez fique, essa é a minha impressão, mas o tratamento dele com os deputados parece ser diferenciado, bem diferente do que acontecia com o governador José Serra na questão envolvendo a rodovia João Lemos dos Santos. Essa questão da duplicação, eu acho que não é preciso mais nenhum tipo de estudo. O único convite ao governador e ao seu secretário: permaneçam aqui na rodovia, tire aí meia hora do dia, vem aí de helicóptero, sempre à disposição do governador, e fique meia hora aqui na João Lemos dos Santos, e ele não vai precisar de nenhum tipo de estudo. Ele observando a situação, eu tenho certeza que sai do papel e a duplicação já é mais do que necessária. Nós convivemos aqui, nós estamos trabalhando e precisamos acessar a rádio pela João Lemos dos Santos. E todo dia a gente visualiza um acidente, infelizmente. Como que o senhor vê essa participação do governador? Ele tem um jeito realmente diferenciado? É diferente o tratamento dele com o governador José Serra ou não? Olha, Fábio, eu espero que ele se comporte diferentemente do que que tenha um comportamento diferente do que foi o comportamento de José Serra. José Serra é extremamente autoritário, né? Extremamente concentrador de poderes, né? E tanto é que, tendo a maioria na Assembleia Legislativa, inclusive, ele castrava a própria Assembleia Legislativa, né? Não deixava, por exemplo, que os seus partidos aliados, o seu partido, o PSDB, mais os partidos aliados, colocassem assinatura nos pedidos de CPI que foram apresentados pela oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, a CPI sequer tinha assinatura suficiente para ser protocolada, quanto mais instalada. Você sabe que nós temos lá uma fila de mais de 70 CPIs, pedidos de CPI que jamais foram instalados, né? Porque quem deve, teme. Porque é assim, se o Executivo não teme, ele deixa que instale uma CPI, obedece o trâmite democrático da investigação e ganha do Legislativo, inclusive, um atestado de idoneidade. Porque, ora, se eu sou do Executivo, não devo, logo não temo, deixe que instale CPI, que investigue, não tenho nada a temer, e futuramente, com o resultado da CPI, ganharei, inclusive, um atestado de idoneidade do Poder Legislativo. Eu penso assim. No entanto, não é isso que nós temos assistido, né? E, principalmente, José Serra agiu muito dessa maneira. Com a articulação entre os partidos de sustentação, né, do seu governo, ele impediu todas as CPIs. Vivia cobrando que a sua base também, lá no Congresso Nacional, instalasse CPI contra o governo Lula, né, contra o Executivo Federal, mas aqui no estado de São Paulo, ele sempre agiu para barrar todas as CPIs. Agora, eu espero que, efetivamente, Geraldo Alckmin se comporte de maneira diferente. Até porque você sabe que Geraldo Alckmin e José Serra, eles são, isso não é novidade para ninguém, eles são inimigos políticos, né? São em que pese estarem filiados no mesmo partido, eles são inimigos políticos. Vide quando Alckmin tentou a candidatura à Prefeitura de São Paulo, né, e que José Serra atravessou o meio do caminho, né, e apoiou o candidato do DEM, Gilberto Kassab. Aliás, mobilizou, inclusive, todos os tucanos serristas para apoiarem o Kassab. Esvaziou, desidratou a candidatura de Geraldo Alckmin. Um clima muito ruim. Eu espero que agora o Alckmin, até como uma forma de resposta a tudo aquilo de ruim que o Serra fez com ele, o Alckmin mandasse executar todas as obras que o Serra barrou ao longo desse tempo. E são várias, como, por hein, exemplo, são a várias. duplicação da SP-264, né? O término aqui do nosso tão aguardado, essa obra que está parada aí ao lado do terminal São Paulo, o Poupa Tempo, que foi reiteradamente prometida, chefe da Casa Civil, vice-governador, depois se tornou governador, prometeu mais uma vez, né? Agora parece que a obra está caminhando.
Mas quem sabe uma vinda, inclusive, do governador Geraldo Alckmin aqui na região, sirva para ele pegar todo esse passivo deixado pelo José Serra e falar, não, agora por uma questão de honra, o governo do estado vai fazer isso. Mande duplicar a SP-264 sem instalação de pedágio, que é muito importante para todos nós aqui, porque o estado tem recurso, um orçamento de mais de 140 bilhões de reais previstos para este ano de 2011, tem recurso, né, para fazer essa duplicação sem necessitar que ela seja licitada para a iniciativa privada e que tenha que instalar aí postos de pedágio, porque é um absurdo, né, se cogitar que um dia um trabalhador lá de Salto de Pirapora, que trabalha aqui numa indústria em Sorocaba, tem que pagar pedágio para entrar em Sorocaba. Um estudante de Salto de Pirapora que estuda em Sorocaba tem que pagar pedágio para chegar até aqui e para voltar à sua casa. Então isso é um absurdo, nós não podemos admitir isso, e para isso sequer haveria necessidade de uma visita de Geraldo Alckmin aqui em Sorocaba ou em nossa região. Para isso tem o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, que é subordinado à Secretaria Estadual de Transportes e, portanto, tem todas as informações. O VDR, que é o volume diário médio de veículos que transitam pela SP-264, por exemplo, hoje acima dos 11 mil veículos dia, né, que já justifica a duplicação. Aliás, acima de 5 mil veículos dia, índice técnico estabelecido pelo próprio DR, já justificaria a duplicação. Hoje nós estamos com mais de 11 mil veículos dia na SP-264. O governador sabe disso, porque o DR sabe, a Secretaria Estadual dos Transportes sabe, e, portanto, o governador tem esses dados. É só recorrer ao secretário estadual dos Transportes e ele vai obter esses dados e saber que isso aqui é muito importante, que a SP-264 seja duplicada, pondo fim a esses acidentes que ocorrem aqui quase que diariamente. Muitos deles, inclusive no ano de 2010, foi um recorde de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Isso é um absurdo, né? Outras questões estruturantes aqui para a nossa região, como as nossas vicinais, né? Estradas que ligam hoje Araçoiaba, Capela do Alto a Tatuí, Tatuí a Itapetininga, Itapetininga a Raposo Tavares, Itapetininga e Tatuí, né? Aguareí, Guareí a Castelo Branco, são vicinais super importantes hoje, inclusive para a circulação de mercadorias da nossa região. Eu estou falando, inclusive, de uma região que é grande produtora de hortifruti e granjeiros. A nossa região, ela produz hoje 70% de todo o hortifruti e granjeiro, que inclusive vai para o Ceasa de São Paulo. E precisa de vicinais bem cuidadas, que é de responsabilidade do governo do estado. Isso seria muito importante para nós, né? As escolas técnicas que vêm sendo prometidas há muito tempo, né? Nós temos aqui uma escola na Parada do Alto que o governo do estado, o governo Serra, fechou. Eu estive lá em 2010 na superintendência do Centro Paula Souza, obtive o compromisso da professora Laura Laganá, superintendente do Centro Paula Souza, de que reabriria aquela escola como uma escola técnica, a se compor aqui com o Parque das Escolas Técnicas, que nós temos Rubens de Faria, a Fernando Prestes, e agora nós teríamos uma nova escola técnica na Barcelona, na Parada do Alto, que é uma região onde nós temos uma juventude muito grande, não é? E que não precisaria atravessar a cidade para vir numa escola técnica aqui no centro. Teria uma escola técnica lá no seu bairro. É uma luta nossa para que aquela escola seja reaberta, reformada, ampliada, se for o caso, né? E que abra, inclusive, seus laboratórios para uma nova escola técnica, novos cursos técnicos para essa juventude aqui de Sorocaba, da região, que busca a oportunidade, um lugar ao sol nesse mercado de trabalho tão competitivo que nós temos. Então, claro que a presença do governador é bem-vinda nesse sentido, para ele verificar. Nós sabemos que vocês da imprensa estarão acompanhando uma visita Sem dele, dúvida, caso ele venha para a região, e pautando-o em relação às bandeiras, né, e às coisas que precisam ser feitas aqui em Sorocaba, em toda a micro-região, e nas cidades aqui do entorno de Sorocaba,
para que nós possamos ter essas obras estruturantes de Sorocaba e da região sendo executadas por esse governo agora. Portanto, eu espero mesmo que o comportamento do governador Geraldo Alckmin não seja o mesmo comportamento do José Serra, que nunca deu atenção aqui para a nossa região, e que a verdade seja dita. Deputado, eu estou no limite aqui do nosso tempo, mas eu gostaria muito de ouvir assuntos importantes que o deputado, gostaria muito de ouvir a opinião do deputado, e até se o nosso presidente da Câmara aqui de Sorocaba até considerou o fato inusitado, essa questão da abertura da CPI do empréstimo. Os vereadores conseguiram a assinatura, um número de 7 assinaturas para a abertura desta CPI, e agora a apresentação de um requerimento com 14 assinaturas pela retirada da CPI. Para o vereador Marinho Marti, um caso, pela primeira vez isso acontece aqui em Sorocaba. Já aconteceu algo semelhante em São Paulo, os deputados se organizarem, conseguir a instalação de uma CPI, que é difícil você conseguir as assinaturas, muitas vezes a mobilização da situação, e daí quando consegue aparece o dobro das assinaturas pela retirada. Tá bem estranha essa história. Isso já aconteceu em São Paulo ou não? Não, porque a retirada de assinaturas, na realidade, ela é ilegal. O que acontece, o que tem acontecido costumeiramente lá na Assembleia, enquanto intervenção do Poder Executivo, é uma orientação para a sua base de sustentação, os partidos que compõem a base de sustentação do Executivo, se omitirem, ou seja, não comparecerem nas sessões da CPI e derrubarem o quórum, para evitar que as CPIs CPIs permitem a investigação, mas aquela investigação entre aspas, né? Mas não permite, por exemplo, a existência de quórum para a elaboração dos trabalhos, para a investigação, para as oitivas, as testemunhas que são chamadas a deporem nas CPIs. Chega lá, a CPI não consegue ser instalada por falta de quórum, porque aqueles governistas que dão sustentação ao governo se ausentam e derrubam o quórum da sessão da CPI. Isso acontece muito. Mas o que está acontecendo aqui em Sorocaba é algo efetivamente inusitado. Inusitado, porque fazer com que vereadores retirem as suas assinaturas, eu inclusive considero isso uma ilegalidade, né? Se isso vier a ocorrer, ou se nós verificarmos que efetivamente essa CPI corre o risco de ser inutilizada, né? Se tornar uma nulidade em função disso, o PT irá entrar com mandado de segurança. O Partido dos Trabalhadores, o Trinity, que é o nosso presidente inclusive, tem reunido o partido, está discutindo isso, porque se acontecer essa violência contra a autonomia do Poder Legislativo aqui em Sorocaba, o Partido dos Trabalhadores, com os seus vereadores, Francisco França, companheiro Isídio de Brito Correia, nós vamos entrar com um mandado de segurança junto à Justiça, porque tem número suficiente de assinaturas, né? A própria Constituição preconiza a independência entre os poderes, a autonomia, a soberania do Poder Legislativo local. Isso seria uma violência contra o Poder Legislativo local e o Partido dos Trabalhadores não vai corroborar com isso, né? Aliás, o Poder Executivo deveria, inclusive, apoiar a implantação da CPI, porque quem não deve não teme. Ora, se a CPI investiga e o Poder Executivo nem nada tem a temer, ele ganhará, na conclusão dos trabalhos da CPI, um atestado de idoneidade, não é? Um atestado de idoneidade do Poder Legislativo de Sorocaba em favor do prefeito, do Poder Executivo, né? E, portanto, ele deveria deixar acontecer a CPI, já que ele diz que não há absolutamente nada a temer em relação às investigações, que, segundo o prefeito, inclusive, já estaria sendo realizada, inclusive, pelo promotor Orlando Bastos. Exatamente. Então, a CPI tem que ser instalada, ela tem assinatura suficiente, né? E pela soberania, pela independência dos poderes, pela soberania do Poder Legislativo, ela tem que ser instalada, e é o posicionamento do Partido dos Trabalhadores e dos nossos vereadores, inclusive. Legal, 8h mais 45 minutos. Só para encerrarmos então aqui o nosso bate-papo, deputado, essa reportagem de ontem do Fantástico, que realmente uma reportagem, sem fazer nenhum tipo de trocadilho, mas fantástica a reportagem, né? Porque passa limpo realmente essa situação dos radares, inclusive citando uma empresa local
que comprovadamente todos, né, já têm conhecimento da efetiva participação do Grupo Splice justamente em várias licitações de radares em todo o Brasil. Chamou a atenção do deputado essa reportagem? Talvez a investigação pudesse também não ficar apenas restrita à região sul do país? Subir um pouquinho essa investigação? Exatamente. Quer dizer, eu assisti o Fantástico ontem, né? Achei que a reportagem, inclusive, veio em boa hora, no sentido da denúncia a respeito da indústria de radares, a indústria da multa instalada não só nas cidades do sul, mas também isso acontece aqui em nossa cidade. Você tem uma indústria da multa, né? Haja visto que os jornais, a imprensa têm divulgado, inclusive, o aumento todo mês, né? É um novo recorde de captação de recursos por parte do Poder Executivo através de multas captadas pelos radares. Então, o radar acabou se tornando um grande instrumento, né, de captação de recursos para as prefeituras. Uma prefeitura que tem muito radar numa cidade, ela acaba aumentando a sua receita em função dessa indústria de multas. Mas o que o Fantástico mostrou ontem é muito grave. É muito grave. É um conluio entre os poderes executivos de alguns municípios, de alguns estados, inclusive, com as indústrias, as empresas, né, que fabricam os radares e que instalam esses radares, com licitações dirigidas para empresas ganharem essas licitações e empresas que vêm monopolizando, inclusive, a instalação de radares em alguns segmentos. Inclusive, uma indústria aqui de Sorocaba acusada ontem pelo Fantástico de participar desses conluios, né, e dessas licitações fraudulentas. Isso é muito grave. É óbvio que nós vamos discutir isso na Assembleia Legislativa. Isso poderia, inclusive, ensejar a apresentação, por exemplo, da instalação de uma CPI para investigar a questão da indústria das multas no estado de São Paulo e das licitações fraudadas na área da instalação de radares. Isso é muito grave, o que o Fantástico apontou ontem. Nós vamos pegar, porque isso está na internet, inclusive. Nós vamos buscar esse material agora, nos assenhorar, nos apropriarmos desse material para levarmos a discussão lá na Assembleia Legislativa também. Isso é muito grave. Legal. Então, amanhã, dia 15, deputado Hamilton Pereira tomando posse de maneira oficial, mais 4 anos pela frente, de muito trabalho, tenho certeza. E é claro que o espaço sempre aberto para que possamos bater esse papo, prestar contas, principalmente não com o jornalismo da Cruzeiro FM, mas principalmente com a população não apenas de Sorocaba, mas de toda a nossa região, que nos acompanha todos os dias ao vivo, desde as 6 horas da manhã. E eu tenho certeza que tem muita gente que torce também pelo deputado e, é claro, torcendo pelas conquistas, não apenas para Sorocaba, mas para as cidades da nossa região. Deputado, muito boa sorte e sempre o jornalismo da Cruzeiro FM de portas abertas para essa prestação de contas com o nosso ouvinte e principalmente com o nosso eleitor. É verdade, Fábio, eu gostaria de agradecer, porque, como você disse, sempre de portas abertas. Eu sou uma testemunha disso, que venho sempre, cotidianamente aqui, prestar contas do nosso mandato, do nosso trabalho, e torço para que vocês continuem acompanhando, inclusive, não só o meu mandato, meu próximo mandato, mas também o mandato dos demais deputados, né, que foram, no caso da Maria Lúcia, reeleita, no caso do Carlos César, primeiro mandato dele. Espero que vocês continuem efetivamente dando essa cobertura, essa visibilidade dos mandatos, do trabalho dos parlamentares eleitos por Sorocaba e pela região na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a vocês e um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Bom dia. 8h50.